Agora imagina comigo, uma UPA novinha no município que precisa muito. Foi inaugurada em Mesquita, em 2017. Moradores comemoraram, ei, que alegria, que beleza. Só faltou uma coisa, começar a funcionar. 1 ano e meio de espera. Quem precisa de atendimento médico na região de Jacutinga, em Mesquita, encontra os portões da UPA Dr. Mário Bento fechados. Tem essa UPA lá em Edson Passo, né? Mas as pessoas precisam de uma UPA aqui. Tem que pagar passagem, tem gente que paga 2, 3 passagens para ir para lá. A pessoa passa mal até ir para Saracuruna, Posse ou a UPA de Edson Passo, que o atendimento é precário, a pessoa já não tem mais condições. A Eliana tem hérnia de disco. Precisa de fisioterapia para aliviar as dores. Sem a UPA, ela tem que pegar 2 ônibus para ir até a Policlínica Municipal, no centro de Mesquita. A gente depende da UPA, depende de todo o tratamento. Mesquita está esquecido. Até janeiro de 2017, isso aqui era um posto de saúde que os moradores contam estava numa situação super precária. A prefeitura fechou o posto para fazer uma reforma e depois que as obras terminassem, aí sim viraria a UPA Dr. Mário Bento. As obras terminaram, o prédio está prontinho, olha, tem placa e tudo, mas até agora não reabriu. Nós temos contato constante com a prefeitura e a prefeitura nos informa que a verba do município, ele recebe 2 milhões para a saúde por mês. E só para colocar o Mário Bento aberto, para mantê-lo, eles custam 1,5 milhão. E não tem como eles manterem o restante dos postos de saúde do município com a verba que sobra. Pagamos nossos impostos, né, para ter direito ao uso do hospital também. E não temos. Muita gente por aí chora, muita gente chora, querendo a UPA aberta. Mas vai fazer o quê? Bandidos com fuzis invadiram um restaurante na Barra. Isso foi a 2ª vez em 4 meses. Os assaltantes chegaram, sabe que hora? Na hora do jantar. Estava cheio de clientes. Aí roubaram todo mundo, ainda passaram no caixa e levaram o dinheiro. O restaurante Cervantes, na Avenida das Américas, abriu normalmente para o almoço de domingo. Mas no sábado, por volta das 10h30 da noite, clientes e funcionários viveram momentos de terror. Homens armados com fuzis e pistolas, encapuzados, anunciaram o assalto. O deputado Marcelo Delaroli, candidato a vice-governador na chapa de Romário do Podemos, estava no restaurante. Estava sentado, lanchando, né, família, todo mundo. De repente vieram 3 elementos armados, um de fuzil e 2 de pistola, cercaram o estabelecimento, né, e foram de mesa em mesa, botando terror, falando que ia matar, ia fazer, pegaram os pertences de todo mundo, né, roubaram todo mundo, né, um pânico horroroso. Levaram o dinheiro do caixa o que tinha, do caixa. Eles levaram o celular do cliente, carteiras, documentos, deu tudo que tinha. 40 pessoas levaram. Infelizmente, é um baco que a gente leva. O dono do restaurante disse que esse não foi o primeiro assalto que aconteceu aqui recentemente. Há 4 meses, bandidos que agiram de forma muito parecida roubaram o caixa e clientes. Quase igual, tanto confiado que foi até os mesmos. Porque vieram o mesmo sistema que fizeram da outra vez, fizeram desse. A noite no Rio acabou, não temos segurança nenhuma. O número de assaltos a estabelecimentos comerciais na Barra da Tijuca aumentou muito. De janeiro a julho deste ano, foram 59 casos, um a mais do que em todo o ano passado. Os dados são do Instituto de Segurança Pública. Os roubos a pedestres também aumentaram. 677 casos nos 7 primeiros meses do ano, contra 568 no mesmo período de 2017. Em relação ao roubo de veículos, houve uma pequena redução de janeiro a julho, de 159 casos no ano passado para 146 este ano. Na semana passada, um professor de 60 anos foi assassinado durante uma tentativa de assalto na Avenida Abelardo Bueno. Paulo Serra de Souza estava com a mulher, a filha e a neta. Foi baleado e morreu na frente da família. Um homem morreu baleado em Manguinhos hoje de manhã quando caminhava pela rua. A família não tem ideia do que pode ter acontecido, mas tem uma certeza: a vítima foi roubada depois de morta. Para a família, a morte de Hugo Ribeiro Machado, de 58 anos, não tem explicação. Não tem motivo, não tem justificativa esse crime. Ele estava caminhando normalmente e indo levar um produto na oficina que o carro dele estava pintando. E morre do nada. Por volta de 9 horas da manhã,
Hugo caminhava na rua Uranos, em Manguinhos, zona norte do Rio, quando, segundo a família, ele foi atingido por um tiro na nuca. Em nota, a Polícia Militar afirmou que policiais da UPP de Manguinhos, em patrulhamento pela comunidade, foram atacados por bandidos armados. De acordo com os militares, não houve confronto. E assim que os bandidos fugiram, os agentes avistaram um homem ferido. Hugo era casado, tinha 2 filhos adultos e trabalhava na área comercial de uma grande empresa. Ele passava por Manguinhos porque tinha deixado o carro dele para consertar numa oficina mecânica. Segundo a família, ele pretendia sair de férias nos próximos dias. Sempre trabalhou em empresas grandes, multinacionais, empresas grandes. Como estava trabalhando atualmente, agora ele estava de férias. Estava preparando o carro para viajar com a família. A família de Hugo teme que ele tenha sido confundido com um traficante ou apenas vítima de uma bala perdida. Ele morava perto do local do crime em Bom Sucesso. A divisão de homicídios ouviu testemunhas e está investigando o caso. Ao chegar ao Instituto Médico Legal, mais revolta. A família de Hugo percebeu que a aliança dele tinha sido roubada. Nós estamos aqui no ML, quando foi colocado no Rebecão, vimos a aliança, porque a família estava toda lá presente, inclusive nas fotos da homicídio consta a aliança. Fomos solicitar a aliança no ML e simplesmente dizem que ele não está com aliança. Isso é uma pessoa que morre brutalmente, assassinada na rua, próximo da sua casa, ainda é furtada. É um absurdo. É um absurdo. Mas fazer o quê? E a Prefeitura do Rio implodiu ontem o prédio do antigo Ministério da Fazenda na Mangueira. Alguns ex-moradores reclamam que foram cadastrados para receber aluguel social, mas até agora não ganharam nenhum centavo. A rotina de quem mora bem ali do lado teve que mudar. Desligou botijão de gás, tirou algumas tomadas, né, da geladeira, para quando voltar a luz não ter um impacto grande, de repente queimar, né, nenhum eletrodoméstico. Esse prédio pertencia ao Ministério da Fazenda. Estava sendo ocupado por 69 famílias que foram cadastradas pela Prefeitura. Mas nas primeiras horas da manhã deste domingo, essa paisagem ficou diferente. Era um prédio de 5 andares, aqui na parte da frente, ele ia diminuindo. Nós gastamos aí 60 quilos de dinamite e fizemos a detonação em 32 intervalos de tempo, quer dizer, como se fosse 32 detonações independentes. Em junho, o prédio do IBGE também foi implodido. O local estava sendo usado como moradia para famílias pobres que viviam em condições precárias. O prefeito Marcelo Crivella participou do evento. Ele falou sobre o projeto para o uso residencial da área. Nós gastamos aqui quase 2 milhões de reais, inclusive incluindo a retirada da demolição dos escombros, e aqui virão 120 apartamentos. No total serão 1.200 apartamentos. E aí sim, em alguns deles terão comércio e outros serviços. A Prefeitura informou também que ofereceu aluguel social no valor de R$ 800 para quem ocupava o prédio. Mas essas moradoras dizem que não receberam dinheiro. Elas também estão com medo de perder o cadastro que dá direito ao apartamento no condomínio que será construído aqui. Da primeira vez eles foram lá cadastrar a gente, da segunda vieram com uma lista dando ok, na terceira também. Aí depois, na hora que foi chamando os nomes, o nosso nome não saiu. Eles alegaram que nós não morávamos aqui dentro, só que a gente morava aqui dentro. A gente está vivendo de favor na casa dos outros. E o Rio de Janeiro é a primeira metrópole brasileira a proibir canudos plásticos. Agora, no Jornal Nacional. O Rio de Janeiro é a primeira metrópole brasileira a adotar uma medida prática de combate a um pesadelo ambiental. A Vigilância Sanitária começou hoje a verificar quem está seguindo a nova lei que proibiu o uso de canudos plásticos na cidade. A luta contra os canudos plásticos inspirou várias campanhas na internet. Estima-se que cerca de 1 bilhão de canudos são descartados todos os dias no mundo. Quando descartados no meio ambiente, levam uns 450 anos para se decompor.
e eles ficam, em média, 5 minutos na nossa boca. Dia de sol, praia e calor no Rio de Janeiro, pede o quê? Uma água de coco, obrigado, que vem sempre com um canudinho junto. Só que o Rio de Janeiro se tornou a primeira capital do Brasil a proibir canudos plásticos descartáveis com essa embalagem plástica aqui. Isso daqui está proibido. Daqui para frente, só pode usar canudo de papel reciclável ou biodegradável com embalagens feitas dos mesmos materiais. Ou seja, o prazer de tomar uma água de coco ou qualquer outra bebida segue igual. Se quiser fazer isso com canudo, tudo bem, desde que seja o canudo certo, e a natureza agradece. A Vigilância Sanitária começou hoje a fiscalizar os estabelecimentos que ainda utilizam canudos plásticos. Quem foi flagrado usando o canudo errado foi intimado a substituir o produto no prazo de 60 dias. Para quem descumprir a lei, as multas podem chegar a R$6 mil. Hoje de manhã nós vistoriamos 8 estabelecimentos. 3 já conheciam a lei, já tinham retirado esse produto do comércio. Na areia da praia, a má fama do canudo de plástico já era conhecida. Eu acho, cara, que é muito bom, porque não é só pra gente, é por... Porra, você joga essas paradas lá dentro do mar e depois o peixe come, a gente come o peixe, quer dizer que é a mesma coisa que o peixe come, a gente come o peixe e no final sobra pros peixes e sobra pra gente também. O rapaz da caipirinha se entregou. Às vezes eu jogo no chão, mas às vezes eu jogo na lixeira. Este restaurante nunca usou canudo plástico. Para a maioria dos clientes, tudo bem. Eu não troquei, não fiz a substituição. Eu simplesmente excluí. Agora, quem quiser tem a versão em inox. No mercado tem até canudo de vidro. Enquanto isso, na perseguição aos canudos ilegais, uma surpresa. Neste café, a mudança foi ontem. Cadê os canudos? Ai, sumiram todos, já foram embora. A gente tem um copo, então a gente usa o copo. Por que não se adaptar? E é fácil, gente, é só um canudo. Gente, é só um canudo. Um estudo revelou que mais de 6 milhões de pessoas passaram a viver abaixo da linha da pobreza nos últimos 3 anos no Brasil. Esse aumento, um aumento como esse da desigualdade de renda, já não era visto no país há quase 3 décadas. Os sinais da crise estão por toda parte. No crescimento da população de rua, nas gigantescas filas de emprego, nas muitas lojas vazias ou fechadas. Nos últimos 4 anos, o desaquecimento da economia fez aumentar o número de brasileiros abaixo da linha de pobreza. Hoje, o número de habitantes com renda até R$ 232 por mês é maior do que a população do Chile. São mais de 23 milhões de pessoas se virando como podem. De 2014 para cá, mais de 6 milhões de pessoas passaram a viver na pobreza no Brasil. Um crescimento de 33%. O estudo foi feito pelo economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Em termos de pobreza, você voltou basicamente ao começo da década, 2011, 2012. É uma década perdida em termos de pobreza, mas em termos de desigualdade é um retrocesso maior. Desde 89, a gente não experimentava quase 3 anos de aumento consecutivo de desigualdade num país que já era muito desigual. A queda da renda atingiu com mais força os jovens, principalmente entre 15 e 19 anos. Um segmento que vem resistindo ao pior da crise é o das mulheres casadas. Para reforçar o orçamento das famílias, especialmente quando os maridos estão desempregados, as mulheres passaram a buscar oportunidades no mercado de trabalho. É o caso da Ana Caroline. Aos 29 anos, casada e mãe de 3 filhos, ela se dedicava apenas às tarefas domésticas. Mas começou a trabalhar há 4 semanas em um pet shop no Rio. E o seu marido, nesse momento, está trabalhando? Não, está desempregado. E aí você teve que procurar trabalho? Aí eu tive que procurar trabalho. As contas estavam chegando, estava me deixando super preocupada. O salário de R$1.000 ajuda a pagar as dívidas acumuladas. Hoje é o sustento da família. Apertou bastante, então para restabelecer vai demorar um pouquinho. A rotina é pesada. Ela passa quase 7 horas indo e voltando do trabalho. E quando chega em casa... Eu tenho que brincar, tenho que fazer janta, tenho que dar atenção para o meu esposo, para os meus filhos. E aí, quando acaba isso, eu tenho que cuidar de mim também, né? Que aí eu vou relaxar um pouco para no outro dia começar tudo novamente.